gente, tudo bem? Eu sou Lenice Pen. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 8, Olhando para Frente, parte 2. E nós vamos continuar aqui, a gente falou dos voos, né? No último capítulo, se você não lembra, escuta lá, gente. Que começou a voltar depois de, vamos dizer, de uma tragédia, as coisas depois de um tempo voltam ao normal. E ele termina com a frase, né, lá sobre que não adianta acreditar porque tinha coisas a caminho no manual dos terroristas. E o Gary começa. Bem, você também parece estar dizendo que Teherã vai ser detonada pelos aliados em retaliação. E o Arthur, assim como os alvos no acidente, não vamos ser específicos sobre qual cidade vai receber a retaliação. E o Gary, é triste. Quer dizer, quando você pensa sobre isso, o mundo atravessou os últimos 60 anos sem usar armas nucleares. Eu estava esperando que isso fosse continuar assim. E o Arthur, já foi feita alguma arma que não tenha sido usada? Se você não quer usá-la, não a faça. Sim, desde Hiroshima e Nagasaki, houve uma trégua de 60 anos em relação a usar armas nucleares. Mas, para que isso seja permanente, vocês teriam que encerrar o conflito onde ele está de verdade, que é na mente. E a puxar. Eu lhe disse que as pessoas do mundo nunca viverão em paz até que tenham paz interior. O problema precisa ser resolvido no nível da causa, não no nível do efeito. Muitos professores famosos ensinam que as pessoas nascem inocentes, como uma lousa em branco, e depois são estragadas pelo mundo. Só vou fazer um parênteses aqui, isso aqui é Rousseau, e é bem interessante a teoria de Rousseau, mas é o que ela está falando aqui. Isso não é verdade. E ela fala, isso não é verdade. As pessoas nascem com o ego intacto. Aí ele desempenha o seu papel. Se o ego já não estivesse lá, elas nunca teriam vindo para cá, para início de conversa. Entretanto, cada vida é uma oportunidade para desfazer o ego e romper o ciclo de nascimento e morte. E no meio tempo, se você quiser ter a paz mundial, a única forma de fazer isso de forma definitiva e significativa é trazer uma condição de paz dentro das pessoas que parecem estar aqui. Como o Jota diz no seu curso, o que você vê é o retrato externo de uma condição interna. Olha o quadradinho aqui. As pessoas nascem com o ego intacto. Aí ele desempenha seu papel. Ultimamente tem havido muita conversa sobre criar um departamento da paz no governo americano. É um bom pensamento, mas a diplomacia tem sido tentada sempre. Claro, foi uma boa ideia ter uma Liga das Nações e um pensamento maravilhoso ter as Nações Unidas. E é um ótimo pensamento ter um departamento da paz. Não há nada errado com isso. Só não espere que funcione. Qualquer tentativa de trazer paz ao mundo dentro do mundo vai ter apenas um impacto útil temporário, na melhor das hipóteses, porque vocês estão tentando resolver o problema onde ele não está, em vez de onde ele está. Lembre-se dessa pungente citação de um curso em milagres quando se trata de trazer a paz ao mundo, porque não é sobre deter as guerras, mas sobre deter a causa delas. Não te equivoques tomando trégua por paz, nem transigência pelo escape do conflito. Ser liberado do conflito significa que ele acabou. A porta está aberta, deixaste o campo de batalha. Não ficaste vagando por lá na esperança tímida de que ela não iria retornar, porque as metralhadoras cessaram fogo por um instante, e o medo que assombra o local da morte não está aparente. Não há segurança em um campo de batalha. Podes olhar de cima para ele em segurança e não ser tocado, mas dentro dele não podes achar segurança alguma. Assim, ensine as pessoas a se tornarem invulneráveis a qualquer coisa que o mundo pareça fazer, e o resto vai cuidar de si mesmo. Legal, disse Gary. Eu seria negligente se não perguntasse mais sobre o que vai acontecer. Por exemplo, você disse que células a hidrogênio serão a energia do futuro. Esse ainda é o caso? E o Artin responde, sim,
mas haverá uma divisão entre a Europa e a América. A tendência na América nas próximas décadas será em direção aos híbridos. As pessoas vão se sentir bem dirigindo carros que usem menos gasolina. Na Europa, haverá um esforço mais concentrado para desenvolver a energia a hidrogênio. Como resultado disso, a longo prazo, a Europa estará à frente da América nessa área. Isso traz uma questão que vai desempenhar um papel na maneira como o poder do mundo será distribuído durante o próximo século. A América não está produzindo o número de engenheiros que costumava produzir. A União Europeia e a China reconhecem a importância da matemática, da ciência e do planejamento do futuro. Na América, tudo o que você conhece é a importância do dinheiro. Isso pode funcionar bem a curto prazo, mas não funciona a longo prazo. Sem um grande investimento no tipo de educação e planejamento, a América vai começar a ficar pouco a pouco atrás da União Europeia, que será a potência econômica do futuro. A China vai progredir também, mas a falta de incentivo para as pessoas em geral, que existe por lá, não vai ajudá-las. E aí você vê uma vantagem importante que é usufruída pela União Europeia. Existe um capitalismo suficiente na Europa para que as pessoas tenham um incentivo. Também existe bastante socialismo para que as pessoas sejam cuidadas em áreas importantes como a saúde. Na América, a razão número 1 para a falência é a exploração da população pelas contas médicas. Ainda por cima, os membros do seu Congresso tomaram atitudes para punir as pessoas com problemas adicionais na área de saúde e torná-las reféns dos bancos, hospitais e companhias de cartão de crédito para as quais os congressistas trabalham. Eles vão continuar a sancionar a tendência das corporações de roubarem as pensões de aposentadoria dos empregados antigos. Na Europa, Canadá e outros lugares com políticas mais sãs, as pessoas não têm que se preocupar com a perda de tudo o que têm por causa de uma doença. Isso lhes dá mais incentivo, não menos. Na América, a falta de inteligência, compaixão, visão de futuro, investimento na formação em matemática e ciências e a ganância pura vão, dentro de poucas décadas, levar o país a ficar atrás da União Europeia como líder econômico. Que irônico que o país que ganhou sua liberdade da Inglaterra como uma força revolucionária em um mundo conservador tenha se tornado a força conservadora que fica para trás no tempo e começa a perder sua liderança para o próprio país contra o qual se revoltou e outros que considera aliados. E o Gary, ainda assim, você vê a Dow chegando a 100 mil? E o Arden, sim, isso será um crescimento na economia mundial. O primeiro sinal da mudança dos tempos será que a Europa vai se beneficiar ainda mais. E o Gary, você poderia me contar mais sobre alguma tendência do futuro? E o Arden, computadores quânticos. Isso aqui eu vou fazer um aspas que eu tenho que lembrar agora do Alexandre. Alexandre, essa aqui é para você. E para mim, né? Claro, juntinhos nos nossos computadores quânticos. Computadores quânticos que vão bagunçar a mente de vocês. Elevadores espaciais que levam carga pesada através do ar e para a órbita terrestre. Viagens turísticas à Lua. Teletransporte. Agora, teletransporte vai para o João Luiz. Eu vou ter que mandar isso aqui para um monte de gente. Todas essas coisas vão acontecer em um futuro não muito distante. E o Gary, teletransporte? Você quer dizer como aquilo que fazem no filme Jornada nas Estrelas? E o Arthur, muitas das coisas que tornam fatos científicos eram ficção científica não muito tempo atrás. Eu sempre falo isso, mas as pessoas dão risada. Vamos voltar para a leitura. Você pode se lembrar de que na versão original daquela série eles usavam aparelhos chamados de comunicadores para falar uns com os outros. Naquela época parecia ficção científica. Hoje, uma alta porcentagem da sua população está usando telefones celulares para falar uns com os outros, e eles parecem com os comunicadores que eram usados naquela série. E o Gary, sim, você sabe, uma das boas coisas sobre os celulares, eu me lembro de que há 15 ou 20 anos havia todas aquelas pessoas andando por aí falando sozinhas. Agora elas não têm que fazer isso. Elas andam por aí falando seus telefones celulares. É claro,
Com certeza existem algumas delas andando por aí falando em seus celulares sem que realmente haja alguém do outro lado. E o Arten. As viagens espaciais no futuro nem sempre serão feitas em naves espaciais. Viagens a lugares distantes algumas vezes serão realizadas com as pessoas sendo transportadas para lá em raios de luz. Levam-se dias para chegar à Lua, mas um dia vocês serão capazes de transportar alguém para lá em um raio de luz em 3 segundos. Na verdade, olhando além do próximo século, essa será a principal forma de viagem espacial. Assim como pesquisadores já tiveram sucesso em transportar raios de luz por uma bancada do laboratório, essa tecnologia será implantada no nível biológico macroscópico e as pessoas serão transportadas por um raio de luz de um lugar para outro. Isso tem todo tipo de vantagens em relação aos outros métodos de viagens espaciais. E a puxar. E é isso, companheiro, não queremos forçar demais sua imaginação. Você tem muito trabalho a fazer. Apenas se lembre para que serve tudo isso, enquanto estiver caminhando pelo seu filme de sonho que você escreveu, dirigiu e do qual se esqueceu depois para que se parecesse real. Perdoe o que fez e volte para Deus. Demonstre que você tem verdadeira sabedoria por ver a inocência em todos, dessa forma, tornando-a sua. E tenha 2 meses ótimos. E o Arten. Sim, divirta-se. E o Gary. E divirta-se. E o Gary. Obrigada, caras. E não hesitem em aparecer em um dos meus workshops se sentirem vontade. Quando eles partiram, fiquei sentado lá, em quieta contemplação, pensando sobre tudo o que tinham dito, e percebi que, dado tudo o que eu tinha sido ensinado, a única forma viável de funcionar no mundo era estar preparado para perdoar, não importando o que acontecesse. E aí, não importaria o que pudesse acontecer. Eu me senti como um observador, vendo os dias passando com Jota, grato aos meus amigos por tudo que tinham me ensinado, preparando-me de forma lenta, mas firme, para me graduar para uma forma superior de vida e, entretanto, aproveitando sem culpa o prazer que este podia me oferecer. E a gente termina aqui o capítulo 8 e realmente foi incrível. Adorei ler isso aqui para vocês. A gente vai continuar nos cenas dos próximos capítulos. Mas lembrando que a gente tem muita coisa para saber, muita coisa para aprender. Algumas já estão acontecendo, que eles falaram aqui, porque esse livro é de... eu nem lembro a data. Bom, não sei. Tanto faz. Eu acho que é 2014. E a gente tá aqui, aprendendo tudo isso. E tá tudo certo. Um beijo no coração de todos e um bom dia.